que vamos abordar nesta noite. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, claro que vários pregadores desta linda passagem bíblica tiram vários temas. Mas o Espírito de Deus, hoje meditando na palavra, me levou a este: o cego que não tinha uma fé cega. Diga, o cego que não tinha uma fé cega. Agora diga com mais força: o cego que não tinha uma fé cega. Aleluia. Nessa história, neste relato bíblico, nesta passagem bíblica, nós temos 5 fatores importantes que vamos abordar nesta mensagem. O primeiro é o principal. Se fôssemos preparar um cenário, este seria o principal do cenário. É Ele que aparece em todas as coisas. É por Ele que tudo existe, que tudo subsiste. É por Ele que todas as coisas se movem. É nele que todas as coisas se movem. O primeiro personagem se chama Jesus. Jesus, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia aponta para Ele. Jesus é o marco da história. Jesus foi o marco no céu. Jesus foi o marco na terra. Jesus foi o marco nas profundezas infernais. E Jesus será sempre o marco em toda a eternidade. Porque Jesus é Deus. Quando os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se juntaram no céu, e o Senhor falou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Entra Jesus em cena dizendo: eis-me aqui, envia-me. Jesus desce, e aqui ele passa alguns anos de sua vida sofrendo, mas também alguns anos de sua vida alegrando muita gente, ou milhares de gente, de pessoas. E Jesus, na vida de muita gente, foi um marco, foi um fato, foi algo poderoso na vida de muitas pessoas que o conheceram, que viveram com Ele e que hoje o ouviram, ou que hoje ouviram falar dele e que hoje também o seguem. Jesus continua fazendo a divisória, a divisão. Jesus continua marcando as pessoas, a geração. Jesus continua sendo o principal fato da existência deste mundo. Jesus é Deus e não mudou. Jesus está vivo. Jesus continua operando. Nós podemos classificar Jesus como Filho de Deus, como um poderoso homem, como aquele que realiza muitos milagres, como um Deus misericordioso. Porque se Jesus não estivesse operando pelo seu Espírito na atualidade, nós não estaríamos mais aqui. O Brasil é um país abençoado dos demais países, porque Jesus ainda é muito entronizado no meio deste povo. Com tudo que não presta, ainda existe uma massa que ama a Jesus, que veste a camisa do reino de Deus, que propaga o nome de Jesus, que vive pela fé em Cristo Jesus. Então Jesus também foi um marco na vida daquele homem. Com certeza Bartimeu já tinha ouvido falar de Cristo e sabia que Cristo era aquele que fazia milagres. E ele não mudou. Digo isto à igreja nesta noite: ele não mudou, ele é o mesmo. Ele continua realizando milagres. Você pode perguntar: mas ele morreu? Mas eu lhe digo, ele ressuscitou. Aí você diz: mas ele não está aqui, ele está com Deus. Mas eu lhe digo, ele deixou o Espírito dele aqui. Glória a Deus. E o poder é o mesmo. A essência é a mesma. Você não serve a qualquer Deus. Eu lembro como servia na macumba aos demônios. E hoje, me deparando com os demônios, eu coloco os demônios contra Jesus. E quem é que ganha? Jesus sempre ganha. Porque os demônios temem, estremecem e recuam ao nome de Jesus. Então você serve a um Deus todo-poderoso. Bartimeu ouviu falar dele. E Bartimeu necessitava de muitas coisas. Não era apenas de ver.
E esse segundo personagem da história, quem era Bartimeu? Bartimeu era, olha as qualidades: mendigo, andarilho, sujo, pobre, pedinte, deficiente, esquecido pela sociedade. Era um homem miserável, abandonado, sem perspectiva de vida. Quem era este homem? A Bíblia só fala do seu pai, Timeu. A Bíblia não fala de sua vida, da vida do seu pai. A Bíblia nem menciona o nome da sua mãe, e nem menciona se ele tinha irmãos. Mas a Bíblia diz que ele vivia nas ruas. Ele era um andarilho. Hoje estava aqui, amanhã estava ali, amanhã estava lá, porque onde estivessem pessoas, ele estava pedindo. Onde ele ouvisse passos, ele gritava: me dê uma ajuda, me dê uma esmola. Uma coisa muito forte na vida de Bartimeu era a sua cegueira. E Bartimeu não só era apenas uma vez cego, ele era cego 2 vezes. Porque ele tem 2 olhos? Não. Porque ele era cego da visão física e era cego da visão espiritual. Ele era deficiente. Ele tinha uma limitação muito grande. Mas ele ouviu falar que Jesus ia passando. Imagine comigo, se hoje você ouvisse falar de uma forma física que Jesus iria passar pelo sítio São Jorge. Com certeza você deixaria tudo e iria correr ao seu encontro. Porque a fama de Jesus percorria pelas cidades. As pessoas, quando ouviam falar de Jesus numa cidade, os demais das outras vinham, porque a oportunidade era ímpar. Ninguém tinha a certeza que Jesus iria voltar. Então o povo aproveitava a oportunidade. É por isso que Jesus era seguido por uma grande multidão de curiosos, de necessitados, mas de adoradores fiéis, que realmente entregaram sua vida e disseram: Senhor, eu quero ser o teu seguidor. E Jesus disse: vem. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você quer? Vem. Mas a nem todos Jesus não convidou. Jesus, quando realizava sinais, Jesus em algumas pessoas disse: olha, você não vai vir comigo, você vai testemunhar na sua casa, você vai fazer qualquer outra coisa, porque é necessário que Cristo seja conhecido também através das nossas bocas. Mas Bartimeu, além de tudo isso, ele era cego, tinha dificuldades na sua vida. Ele não era uma pessoa benquista, ele não era uma pessoa cheirosa, ele não era uma pessoa bem vestida, ele não tinha um linguajar bem esclarecido, ele era uma pessoa bruta. Poucas pessoas se engraçavam com Bartimeu. E com certeza você já viu algum cego pedinte pela rua. Alguém que tem uma deficiência física pedindo esmola. Você não vê essa pessoa rodeada de pessoas. Você não vê uma pessoa limpa, uma pessoa bem vestida, sentada ao lado dela, comendo com ela. Você não vê isso, porque isso não é normal. Uma pessoa, quando tem essas características, ela é abandonada por todos. E infelizmente até pelos da própria família. Nós temos exemplos de pais, quando chegam na idade mais avançada, os filhos jogam no asilo. Esses deficientes são jogados na vida. Poucas são as pessoas que realmente amam, né, o filho com a sua limitação. Poucas são as pessoas que se sacrificam. Poucas são as mães que fazem isso. E este homem, ele era assim. Ele era esquecido de todos. O povo conhecia porque ele tinha umas características que identificavam que ele era Bartimeu, filho de Timeu, porque ele era cego. Porque ele não vivia só em um lugar. Todos da cidade conheciam ele. Todos de Jericó conheciam Bartimeu. Bartimeu tinha uma fama, mas Jesus tinha uma fama maior do que a de Bartimeu. E foi isso que causou um grande impacto na vida dele. Agora, tente imaginar comigo essa cena.